santos e santas, estamos iniciando mais um Santo Cast. Hoje, um tema super atrativo, super especial, Teologia do Corpo. Nós estamos aqui com os convidados super, ultra, mega especial. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal do Santuário de Santa Filomena, clicar em curtir, compartilhar esse link para um número maior de pessoas, para que esse assunto também alcance essas pessoas, para que essa evangelização aconteça. Bem, hoje também, além do tema, além dos convidados, nós temos uma surpresa também para vocês. Hoje, o meu companheiro Raul não está presente, por conta do tema, por conta do assunto que nós vamos tratar, Teologia do Corpo. Hoje temos uma apresentadora muito especial. A minha querida esposa Cristiane está comigo hoje. Oi, gente. Ela está com vergonha. Muita. Eu já posso sair correndo já? Não. Fala um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, ótimo. Vou iniciar a apresentação dos convidados. Vou ler o currículo deles. Ele é um casal, tá, gente? Vou começar pelo homem. Ele, 33 anos, casado, óbvio, né? Pai de 4 filhos, lindos, tá? Adoro eles. Lindos, abençoados. Pai de 4 filhos, formado em teologia no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, palestrante católico, recomendo sempre também, depois que ele passar no final do programa as redes sociais, entre em contato, vale muito a pena. E fundador da comunidade Trono de Davi. Ela, casada com ele, mãe dos 4 filhos lindos, né, que eu citei. Ela é mestre em biologia pela Universidade Federal de São Carlos, fundadora também da comunidade Trono de Davi. Apresento a vocês, com muita alegria e com muita honra para o dia de hoje, Matheus Bortolini e Mariana Bortolini. Só Arnaud. A pronúncia do nome. Eu perguntei lá fora, mas eu fiquei com dúvida, né? Sejam bem-vindos, por favor, uma salva de palmas. Boa noite a todos, uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Em casais, né? Mais especial ainda. Mais especial ainda. Boa noite, é uma alegria mesmo, né? Estar aqui com vocês, né? Toda vez que a gente vem no Santuário Santa Filomena, a gente sente o coração mais aquecido, né? Amém. Já é a Graças segunda Deus casa. por isso. É verdade. Já é a segunda casa. Deixa eu testemunhar antes de a gente entrar no tema, né? Cristiane pode também falar alguma coisa sobre isso. Quando nós conhecemos vocês, né? Nós procuramos vocês para uma orientação. Há né? mais ou menos um ano, né? Foi mais ou menos um ano? mais ou menos Acho que do foi ano. ano passado, eu acho. Foi no finalzinho do ano passado, né? Foi mesmo que vocês começaram E foi muita coincidência, porque a gente foi procurar vocês para procurar saber mais sobre o método do Billy, que eu acho que também é muito interessante a gente trazer qualquer dia desses aqui. Também. E aí a gente se encantou, né? Pela teologia do E aí corpo. vocês chamaram a gente pra fazer o curso, a gente tá lá meio que capenga, né? A gente não consegue Os compromissos, todos os né? sábados. Mas vamos caminhando. Mas assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo tá lá. Quando eu chego lá, o Matheus fica em casa, eu fico assim, mas eu já me sinto em casa aqui. Eu amo a comunidade, eu falo que é uma bagunça organizada e um barulho silencioso. Quando tá as crianças É verdade, lá, né? As crianças Mas é uma delícia, assim. Então eu sou bem suspeita pra falar de vocês dois, porque a gente ama demais, aonde a gente pode, a gente tá falando de vocês, então... E a gente aprendeu a importância da teologia do corpo com vocês, né? Sim. E desde que o projeto do SantoCast iniciou, né, a gente colocou na pauta, vamos trazer o Matheus, vamos trazer a Mari aqui para falar sobre isso, porque deu certo, né? Graças a Deus, deu certo, graças a Deus, e no mês correto. No mês especialíssimo. No mês especialíssimo, né? É verdade. Mês de São João Paulo II. Mês de São João Paulo II, que vamos falar já já, é pauta para o programa de hoje, mas dia 22, dia de São João Paulo II. Né? Então vamos começar a entrar no texto? Bora lá. Apresenta pra gente o que é a teologia do corpo. Bom, vamos lá, né? Pra quem nunca ouviu. Pra quem nunca ouviu. Foi interessante, né? Tá só compartilhando um pouquinho da experiência de vocês, né? Foi uma alegria pra gente também acolher vocês lá na comunidade, né? Sempre uma alegria. E estar aqui agora é, de fato, uma bênção, né? Um presente de Deus.
e poder apresentar aquilo que a gente apresentou para vocês lá atrás, agora para mais gente, é ainda mais especial, né? Então, a teologia do corpo, ela é talvez um dos maiores ensinamentos, né, de São João Paulo II no seu pontificado. Então, logo quando São João Paulo II se tornou Papa, em 1979, ele percebeu a necessidade, né, de falar sobre o amor humano. Interessante, né? Diante de tantos assuntos que poderiam ser falados, né, naquela época, na igreja, na crise, um monte de coisa. Um monte de assunto que poderia ser falado, né? Mas ele quis começar falando sobre o amor humano. Então, a teologia do corpo, ele mesmo chamava, né, são as catequeses sobre o amor humano. E aí, dentro da teologia do corpo, você vai ter ensinamentos sobre a sexualidade humana, sobre o matrimônio, sobre os sacramentos, né, sobre a igreja como um todo. Então, se eu pudesse resumir, né, assim como um dos biógrafos dele resumiu, a teologia do corpo era como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir, que muda a nossa percepção a respeito da sexualidade humana, muda a nossa visão, né, sobre até mesmo os sacramentos, né? Muito bonito, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de fazer o curso, né? Sim. E a gente consegue enxergar os sacramentos numa ótica maravilhosa, linda, né? A teologia do corpo, ela não muda nada a nível de doutrina, mas ela traz uma percepção, uma visão, um amor, aquilo que é doutrina católica referente ao matrimônio, à sexualidade, aos sacramentos, que transforma a nossa vida, né? Rasga o véu, né? Ela rasga o véu. A gente costuma conversar muito sobre isso, o quanto a teologia do corpo abre a nossa compreensão sobre tudo. Sim. Sobre tudo. É muito abrangente. E ele Me ajudou muito. E olha que eu tô com 46 anos, hein? Não, e muitas pessoas que fazem o curso com a gente, né? Tem jovens, tem casais, tem senhores e senhoras. No curso do CAP mesmo, vocês viram lá, né? Aprofundamento. 70, 80 anos fazendo o curso e são impactados. Por quê? Porque a teologia do corpo não é um ensinamento simplesmente para jovens. Tem gente que confunde isso. Tem gente que acha que é coisa de jovem. Não é coisa de ser humano, né? É um ensinamento para o ser humano, né? Então, para todos, do 0 aos 150 anos, a teologia do corpo ela é uma resposta para questões que nós temos dificuldade de conversar. A sexualidade, o relacionamento humano, a beleza do corpo humano, né? Então, a teologia do corpo, como uma bomba relógio, prestes a explodir, ela é essa bomba relógio que quebra uma visão ruim sobre o corpo, sobre a sexualidade, né? A desordem que foi causada com tudo isso. Isso. Essa desordem que a teologia do corpo, ela surge num momento, né, em que havia uma grande má compreensão da sexualidade. Então havia, de fato, como o senhor falou, uma desordem a respeito do que é sexualidade, do que é o amor. Só para contextualizar um pouquinho, um pouco antes ali das catequeses, né, as catequeses estão em 1979, né, começa ali. Sim. Mas um pouquinho antes, ali na década de 70, tá acontecendo um burburinho terrível no mundo, né, a chamada revolução sexual, trazendo um monte de ideias. Trazendo um monte de ideias sobre sexualidade, sobre liberdade sexual, que ao invés de ajudar e trazer liberdade, acabou trazendo mais escravidão, mais confusão, mais prisão. E aí a teologia do corpo veio como uma resposta da igreja, uma resposta de Deus, né? Lógico, São João Paulo II foi o autor, mas com certeza o Espírito Santo inspirou aquilo, né? E trouxe uma resposta para o mundo. Demorou um pouco para chegar, né? Mas chegou na gente, né? Chegou na gente. E é interessante, né, como o Matheus ia falando, que a teologia do corpo ela nos dá essa nova visão, né, do mundo, da igreja, para as pessoas. É como se a gente estava até explicando para as crianças, né, esse final de semana vocês estavam lá com a gente fez um encontro para as crianças e a gente estava explicando que a teologia do corpo é como se fosse um óculos, né, que você coloca e aí você passa a enxergar todas as coisas de uma forma nova. Isso aí mesmo. Né? Na teologia do corpo, o São João Paulo II ele utiliza um termo que é a hermenêutica do dom. Mas de uma forma simples, né? Tirando a forma mais chique. Ele a palavra teóloga, né? Só bem uma parte mais simples. O que seria essa hermenêutica do dom? É o que as crianças aprenderam lá. É você enxergar o mundo de uma ótica nova, com um óculos novo, digamos assim. Com a ótica do dom. E como isso livra, né? Nossa. Nossa, mãe, como livra. Liberta. Sim. Liberta porque de fato, a gente foi aprisionado por ideias a respeito da sexualidade, a respeito dos relacionamentos, a respeito do matrimônio, que parece que ficou um peso em cima de nós, né? A teologia do corpo parece que ela... Exatamente ela isso que você falou. Né? A gente, antes, né, da gente começar a estudar sobre a teologia do corpo, a gente achava que tinha coisas que eram peso, tinha coisas que a gente
até falava mais baixinho, né? Porque, será que pode falar isso alto, né? Porque, e quando a gente começa a estudar, a gente vê, nossa mãe, por que eu não estudei isso antes? Eu até falei uma vez lá pra Grazi, lá no curso, falei, por que eu demorei tanto tempo pra começar a estudar? Ela, calma, Cristo, tem seu tempo. Mas assim, como é o divisor de águas? Como foi pra mim? Eu acredito que as pessoas que estão assistindo a gente agora, que vão assistir, como estão sendo agraciados para ter contato com, né? Porque tem muita gente que nunca ouviu falar. A gente dá conversa com pessoas que ainda falam que nem nunca ouviram falar sobre teologia do corpo. Tem um receio muito grande às vezes também, né? Eu, como diácono, óbvio, eu já conhecia a teologia do corpo, mas nunca tinha me aprofundado na teologia do corpo. Quando a gente se conhece e se propõe a se aprofundar com a teologia do corpo, gente, muda muita coisa. As homilias mudam, Sim, a catequese muda, Essa é uma tendência. a homilia nos matrimônios muda. Eu pego as coisas que o padre fala agora, né? O padre fala muito de teologia do corpo, viu, Padre Wagner? E quando ele fala, eu falo assim, oi. Quando ele fala alguma coisa, eu falei, agora eu entendi o que o senhor tá falando. Muita gente não entendeu, mas eu entendi. Porque ele fala demais. Usa muito. É encantador. Fantástico. Então é basicamente isso, né? A teologia do corpo é um grande ensinamento de São João Paulo II sobre o amor humano, né? Então, essas catequeses que foram escritas pelo Papa São João Paulo II. Inicialmente ele estava preparando um livro. Antes de ser a intenção Papa, dele já era antes de ser Papa, ele estava preparando um livro. Bom, João Paulo II ele acompanhava muito casais, né? Antes de ser Papa, antes de ser João Paulo II, lá na Cracóvia, ele tinha um acompanhamento de casais muito forte. Então, a exemplo das equipes de Nossa Senhora. Exatamente, fazia acompanhamento, né? Tanto que a gente vê os vídeos na internet, né, nos filmes, e ele saía com os casais para andar de caiaque, celebrava a missa com o pessoal. Então ele acompanhava, ele escutava muito os casais. Então a teologia do corpo, ela é fruto de escuta dele, lógico, de conhecimento dele, de aprofundamento, mas também de escuta dele, desses casais que ele acompanhava. Né? E tem relatos de que muitos desses casais até não separaram, né? Foi tão sólido o ensinamento, a escuta dele, que eles se mantiveram. E a partir dessa escuta, ele começou a elaborar esse livro. Então ele estava preparando para lançar um livro, na verdade. Só que aconteceu um percalço no caminho, um grande e belo percalço. Ele se tornou Papa. Olha! Né? Então, ele, ao invés de ele lançar um livro, aquilo, ele, no início do seu pontificado, ele falou, não, cara, isso aqui, eu preciso colocar isso para toda a igreja. Então é legal disso, a teologia do corpo não ficou... Porque se fosse para um livro, de repente ia para a academia, né? Ia para o pessoal que estava na faculdade, na universidade, ficaria ali. Mas ele pegou aquele conteúdo que ele estava preparando para um livro, e aí, não sei se todos sabem, né? Mas o Papa, nas quartas-feiras, ele faz uma catequese, né? Até hoje o Papa Francisco faz também. E ele falou, não, eu preciso que esse conteúdo chegue a toda a igreja e quem sabe até fora das fronteiras da igreja, né? Ainda mais esse mundo que ele estava vivendo e que nós estamos vivendo hoje. Então ele pegou aquele conteúdo e transformou em pequenas catequeses. E aí ele foi distribuindo isso ao longo de 5 anos, de 79 até 84. Óbvio que em 81 teve uma parada em 1 ano, porque teve o atentado dele no dia 13 de maio, né, de 81. Então teve o atentado, daí ele não ficou impossibilitado. Houveram um outro momento que ele teve que dar um espaçamentinho também por causa de um compromisso de viagem, mas é sempre às quartas-feiras, de 79 até 84, distribuindo, né, esse ensinamento, essas catequeses. São quantas todas? São 129 que foram publicadas na audiência, nas quartas-feiras. Mas teve mais 4 que ele escreveu, só não foram publicadas. Aí a gente pode aconselhar não se assustar com o tamanho do livro, né? Não se assusta. Não, esse daí não é esse aí. Esse é uma versão mais pop. Esse é uma pop. Mas tá aqui as 129 catequeses, né? Isso é uma versão a letra tá bem pequenininha, que eu já vi. Isso, exatamente. Nossa, a letra tá não recomendado para quem tem um pouquinho de miopia. Não tem problemas de... Porque o meu tá o dobro. Aqui, né? Olha que legal. Essa é uma das versões, é uma das mais antigas, hoje já nem tem mais para vender. Né? Homem e mulher, o catequese sobre o amor humano. Hoje a gente tem uma outra versão da Eclésia, né, que ela é o dobro. Porque essa aqui as letrinhas são bem daí que eu tenho. Né? E também tem aquele mais fininho, né, que é tipo resumão, né? Isso. Aí o pequenininho é um livro de um autor americano chamado Christopher West, né, que ele fez uma síntese, né, mais palpável para a gente entender. Chama Teologia do Corpo para Iniciantes. Né? Então essa é a outra versão. Para quem quer começar, aliás, recomendo o livrinho primeiro,
para depois se aventurar nas catequeses. Para poder acompanhar. Não se assuste com o tamanho do livro, Isso. porque é um estudo 5 anos. paulatino, bem tranquilo. Um É bem acompanhamento demorar, é recomendado, por isso a comunidade Trono de Altamente Deus recomendável um acompanhamento. acompanhamento. Pra não se desesperar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Papa João Paulo II? Quem ele é, ou quem ele é, ó, meu Deus do céu, quem ele é. Meu Deus. Mas como é, você já iniciou, né? Ele já tinha essa intenção de escrever o livro, mas fala um pouquinho mais, entrar na personalidade, na pessoa, no ícone, o santo, né? Papa São João Paulo II. É até difícil falar, né, do homem, porque ele marca muito a nossa história, né? Marca muito a nossa história. Então é uma coincidência que o nome da mãe dele é o mesmo nome da minha mãe, Olha. né? É Dona Emília, né? É verdade. Então o nome da mãe dele é Emília. O nome da minha mãe também é Emília, né? Uma deusidência, segundo diz o Exatamente. padre Wagner, né? Que fala Deusidência, bastante, né? deusidência. Uma deusidência. Então é um cara que foi referência para uma geração inteira, né? Nasceu em 1920, né? 18 de maio, é isso? 18 de maio de 1920. Numa sociedade marcada pelo nazismo, pelo comunismo, por uma mentalidade materialista, totalmente antitranscendente. E no meio de tudo isso, né, de nazismo, comunismo, antitranscendência, guerras, surge uma centelha no meio ali que é a vida de São João Paulo II, né? Que a partir dali ele descobre o seguinte, que diante de tantas guerras, de tantas ideologias, de tanto materialismo, de tanta falta de transcendência, ele descobre uma coisa, que o amor é capaz de explicar tudo, né? É uma das grandes frases célebres dele, né? O amor me explicou todas as coisas, né? Então, a partir dali, a resposta dele, né, para aquelas guerras, para aquelas ideologias, para aqueles pensamentos, é isso. O amor explica tudo. Né? O amor explica tudo. E a teologia do corpo, esse ensinamento posterior dele, nada mais é do que isso. É a grande tentativa dele de explicar isso, de como o amor vai explicando todas as coisas. Então, se eu pudesse dar agora a minha definição sobre a teologia do corpo, baseada em São João Paulo II, as catequeses do amor humano, a teologia do corpo, é a tentativa de São João Paulo II de explicar essa frase. O amor me explicou todas as coisas. Né? Bom, daí ele se torna padre, né? Interessante. De forma clandestina, né? De forma clandestina, né? Com Eu não seus sabia. filhos, Essa história eu não conheço. Era proibido, né, a formação de padres naquela época, né, por causa do regime que estava lá no país dele. Sim. Então ele entrou no seminário clandestinamente, né? Ele muito cedo se tornou papa, né? Se tornou padre, perdão, né? Com 26 anos, né? Se formou, se tornou padre. Depois as coisas ficaram um pouquinho mais leves, né? Então aí já ficou padre publicamente, foi depois bispo. Ele se ordenou, algumas datas que eu marquei que são importantes, né? Por exemplo, 1946, ele se tornou cardeal, 67 cardeal, né? 46, 1920, ele nasceu, 46 padre e 67 cardeal, né? É interessante porque foi justamente um pouquinho depois do Concílio Vaticano II, né? Uhum. Então, acabando um pouquinho ali o Concílio Vaticano II, ele é nomeado cardeal pelo Paulo VI, né? Bom, aí na Cracóvia ele era um padre, um bispo, ele tinha um apelidinho, né? Vários apelidos, vamos falar disso aqui que é legal, né? Ele tinha alguns apelidos. Um dos primeiros apelidos dele, que é interessante porque dá nome à nossa sede da comunidade, inclusive, era Lolek. Sim, né? A casa interessantíssima, eu convido todo mundo a ir lá visitar. Vale a pena, pessoal. Vale Fica a lá no pena Santa ir lá Rosália, né? Carlos Maria Loeter, 286. Lá na nossa sede, né, tem esse nome desse apelido dele, que é Lolek, né? Lolek. Que é mais ou menos assim, Carol, né? Que o nome dele é Carol Wojtyła, né? Então é parecido com Carlos, seria a tradução de Carol, seria Carlos, né? E aí o Lolek seria com um apelido, um diminutivo, tipo um Carlinhos. Sim. Né? Um Carlinhos. Então é um apelido carinhoso que ele tinha na juventude, na família, chamavam ele de Lolek, né? Karolik ou Lolek. Quando ele se torna padre, ele começa a acompanhar aqueles casais ali, ele adquire um outro apelido, que chama Wujek, né? Que traduzido para nós aqui em português é tio. O tio. Né? É o tio, que, sabe? Os jovens, Tio, né? jovem fala, ô tio, né? Tio. É mais ou menos isso. Então, eles chamavam ele de tio. Até porque, bom, ele não podia levar aqueles jovens porque não podia se reunir como um ambiente religioso. Havia toda uma perseguição ali. Então, ele tinha que, nós estamos no campo para estar juntos, tal. Não poderia falar que era algo religioso, que tinha um padre no meio. Então, eles, para evitar problemas com o regime da época, eles falavam, é o tio, né? É o tio, é Wujek, né? Que era em polonês. Aí, todo esse acompanhamento de casais surge
tiveram vários frutos para a igreja, né? Além da teologia do corpo, tem um outro livro que surgiu desse acompanhamento de casais, que se chama Amor e Responsabilidade. Nossa, é fantástico. Se temos a teologia do corpo, esse outro livro, a gente pode até marcar um dia para falar só sobre esse livro, porque ele é fantástico. Ele é a filosofia, ele é a filosofia do corpo, né? A gente chama assim, né? Porque ele é um conteúdo extremamente filosófico, mas que é de profundidade tremenda, ao ponto de, no final, no último capítulo dele, ele tem até um capítulo sobre sexologia. Né? Depois de toda a abordagem filosófica que ele faz, no final ele faz uma abordagem sobre sexologia, trazendo a verdade, né, sobre esse assunto. Que é muito importante, que está muito perdido esse assunto, né? Inclusive nos matrimônios mesmo. E é um padre, um cardeal, né? E a sexologia, às vezes, criou-se muito tabu, né? Porque a gente tem visto isso, né? Que quando a gente vai falar pro curso de noivos... porque que acontece também... Tem um nome mais certinho, né? Que eu sempre esqueço do curso de noivos. É preparação para... tem um nome técnico, né? Tem um nome verdade. Continua. E como a sexologia tá, né? Porque vem com aquela imagem, né? Que as pessoas colocam muito a imagem do errado, né? Do impuro, né? O inimigo veio, né? E fez isso. Distorceu, né? A beleza. Isso. E assim, e tem muitos casamentos que até estão ruins, até mesmo porque não tem o conhecimento real do que é a sexologia dentro do matrimônio. É muito com a visão cristã, né? Sim. Com a visão católica, Sim. né? Porque existem dois tipos de sexologia, né? Tem a sexologia que o mundo apresenta. Sim. Tem elementos... Acho que a gente vai entrar um pouquinho já. Não, mas pode falar, pode falar. Mas tem a problemática, Sim. que vai levar à destruição da pessoa. Você também não pode procurar qualquer sexóloga, mas né? tem a boa, né? Que na verdade é divina. Que a teologia do corpo vai ajudar a gente a compreender. Então... Você vai falar alguma coisa sobre isso, Cris? Pode falar. Sim, bem. Ela falou que não ia falar nada, mas aqui tá todo mundo... Né? Pode-se dizer, então, que essa carreira eclesial meteórica foi um preparo rápido de Deus para que esse assunto virasse em voga, para que chegasse ao conhecimento das pessoas, porque é de uma riqueza, e da forma que aconteceu, entrar num seminário clandestino, tudo limitado, ordenação, já sendo nomeado bispo, já sendo nomeado cardeal e papa, quer dizer, tudo acontecendo para que ele tenha condições, e esse acompanhamento dos casais, tudo acontecendo para que a proposta acontecesse. É Deus agindo, não tem como. É interessante, só uma outra coisa que eu lembrei aqui, né, que o regime, né, que dominava a Polônia, eles inclusive vigiavam as ordenações episcopais, né? Então todos os nomes que eram levados para ser bispos ou bispos auxiliares passava pelo regime. Sim. Assim como acontece em outros países até hoje, né? Passava ali para, de repente, se tivesse alguma coisa, ter algum tipo de interferência, ou tentar pelo menos uma interferência, né? E o nome dele, quando foi passado, né, as pessoas do regime falaram assim, não, esse daí não vai, pode ser, acho que não vai dar problema nenhum não, porque ele é muito tranquilo, né? Eu acho que tem que ser, porque ele vai ser tranquilinho. Ele tinha uma afeição muito carinhosa. Isso, não, esse daí não vai dar problema nenhum pra gente. Vai dar problema nenhum pra gente. A torcida do Fluminense, gente, é São João Paulo II, tá? Eu sou tricolor Fluminense, tá? Ele era um cara tão tranquilinho que foi o cara que derrubou o comunismo, né? Se a gente olhar historicamente, né? Mas eu diria que tem um dom embutido aí, porque São João Paulo II era ator, né? Tem esse ponto, eu sabia. Nossa, eu não sabia. Eu acho que tem, né? Deus sabe todas as coisas, como você falou, né? O plano de Deus tá aí. É um plano de Deus, não há dúvidas, é plano de Deus. Certamente, né, eles não enxergaram em São João Paulo II riscos, né, vamos dizer assim, por conta dessa sua habilidade, né, com a arte. Eu tenho certeza disso, porque e todos os ensinamentos, né, de São João Paulo II é trazido com muita beleza, né? Então, certamente, né, esse dom, né, que Deus derramou nele, que é da arte, já foi influenciando nele até, né, desde preparando para esses momentos, né, até para esses momentos, né? Até porque eles fizeram isso para manter ali a cultura do povo dele, também levar os elementos de valores de fé. O que eles faziam? Eles não podiam pregar, eles não podiam fazer missas publicamente. Então eles faziam teatros nas casas, clandestinamente. E aí levavam esses valores, essa arte através do teatro. Olha que interessante. Legal, não sabia disso. Ele era artista. Eu já tinha a notícia de que ele era ator, né, que ele tinha esse viés.
Mas esse fato eu não tinha esse conhecimento. Ele era muita coisa, né? Ele foi teólogo, ele foi filósofo, ele foi ator, doutor, né? Enfim, Professor, tudo, né? tudo, né? Conhecedor profundamente de sexologia, professor, né? Então, assim, é só falar uma lista do que ele não foi, né? Ele foi muita coisa. É mais fácil que ele falar não que ele foi. não foi. Mais fácil falar que ele não foi. Vamos começar a provocar então? Vamos. Posso? Opa! A teologia de São João Paulo II para os jovens, sobretudo os solteiros. Solteirada, né? Os hormônios. Pega aí, vamos começar a provocar. Vamos começar a fazer o povo entender. Vamos começar a fazer o Pra povo que serve, pra né? que é Pra aqui, que serve esse palpável. negócio? Isso. A teologia do corpo, ela é... Bom, Não é já- só um livro grande. Vamos começar com os jovens, então, né? Com os jovens. A com os teologia do jovens. corpo ela é fundamental e eu diria hoje extremamente necessária para o jovem viver, de fato, a sua corporeidade, a sua sexualidade de uma forma que ele vai ser feliz, né? Não sei se a Mariana pode falar um pouquinho de como a teologia do corpo ajudou na juventude, mas para mim foi uma luz. Aliás, eu conheci a teologia do corpo na minha juventude. Ai, que benção. Foi ela que me salvou, assim. Que Lógico, foi bênção. Jesus que me salvou, E mas foi foi uma o canal que, né, que através da teologia do corpo que mudou. Eu só para partilhar aqui, né, eu tinha muitos problemas com pornografia e masturbação. Sim. Então eu tive 10 anos aí, mais ou menos, né, de vício profundo de pornografia e masturbação, a níveis animalescos. E a partir e depois que eu descobri que aquilo era pecado, que era um problema, eu comecei um processo de luta muito grande, mas não conseguia vencer. A partir do momento que eu conheci a teologia do corpo, ali começou um processo. Porque a teologia do corpo vai trazendo uma resposta para quem vive nesse mundo de vícios, porque na verdade o vício é uma busca profunda de algo que a gente não sabe o que é. Né? E aí a teologia do corpo vai trazendo respostas para esse vício profundo, vai trazendo respostas para os nossos anseios mais fortes da nossa alma, da nossa sexualidade, para os desejos. Então, para o jovem, no caso meu lá, eu não sabia o que fazer, né, com os meus desejos, com aquilo que eu estava sentindo no meu corpo, na minha alma, e a teologia do corpo ela vem explicando. Exatamente. Ela vem falando, não, olha, na verdade o que você está sentindo não é algo ruim, é algo bom, só que você precisa Divino. ordenar, orientar, uma palavra boa é orientar. Levar para o real significado. E integrar isso com a sua vida, né? Integrar com tudo que você está vivendo, né? Então, a teologia do corpo nos faz enxergar, né? Que tudo, nós somos um ser único, né? E integral. Então, nós não somos divididos, nós somos inteiros, né? Não é só corpo ou só Ou alma, só alma. ou que existe uma divisão interna, não é. Exatamente. Então, é Não existe essa importante... divisão. É corpo-alma. Corpo e alma, Exatamente, é é um indivisível. ser Corpo-alma. humano, né? É um ser humano. Corpo e alma. Então é importante, essa é uma palavra também, além de orientar, é integrar, porque a gente está num contexto, né? Eu digo que a teologia do corpo, ela mudou, assim, a minha vida, porque eu estava num contexto de faculdade, em que a visão da sexualidade é bem pesado, complexa, né? Bem Então, difícil. eu digo assim, que realmente foi um canal que Deus, né, com um anzolzinho, ele me pescou para que eu pudesse enxergar a vida, né? E olha que no meu próprio curso, né, de biologia, de ciências biológicas, as coisas não parece que olhando assim para os livros e olhando para a realidade eram coisas totalmente opostas, né? Então, as pessoas estudando algo e pregando, né, ali na sua vivência, ali diante dos jovens, coisas totalmente diferentes. Então, você fala que é uma incoerência muito grande, né? Diante dos estudos da vida, né? Que é o que a biologia nos proporciona, né? Estudar a vida. E a teologia do corpo me fez olhar para esse estudo da vida e olhar para as pessoas de uma forma integral, né? Olhar para elas e até com compaixão, né? Porque as pessoas, muitas, né, não têm essa visão bela, né? Que é que Deus fez por nós, né? Um plano de amor que Deus fez por cada um de nós e vive mendigando amor. Então eu digo que a teologia do corpo me fez encontrar, né, o sentido para olhar para o Deus que é amor e não mendigar amor das pessoas, né? Que era o que era a visão anterior que eu tinha da teologia do corpo. E como que os adolescentes, né, sofrem com isso, né? A questão da carência. E eu posso Exatamente. falar porque eu fui assim. Então, eu vim para o casamento com alguns bloqueios que eu tive que correr atrás, né? Na questão da sexualidade. Mas por conta dessa carência, por conta desse não conhecimento, né? E como é importante, né? Como você falou, na adolescência, é o que eu falo para minha filha. Eu falo assim, nossa, como você é agraciada de estar tendo contato com esse conteúdo hoje, né? Porque eu e ela em casa, a gente é bem aberta. Eu falo com ela sobre tudo. Eu já falava
Porém, eu não tinha essa plena consciência de que eu estava fazendo a coisa certa ainda. Eu falava, mas falava, será que eu devo falar isso mesmo? Será que eu não estou incentivando? Porque a primeira Sim. coisa que a pessoa fala é, mas você fala sobre isso, você está incentivando. E não, é o contrário, né? Eu não estou incentivando, eu estou ensinando ela o porquê Se que eu... você não fala, alguém vai falar, Pois e daí vai ser é, muito mais difícil e pra eu tô ajustar, né? ensinando pra Mais ela desordens. é sim, por que do sim? É não, o porquê do não, né? Uma coisa que eu sempre falo também quando a gente vai pregar sobre isso, essa questão de que, não, vocês têm que falar sobre tudo com seus filhos, é que quando a gente educa eles com princípios, lá na frente ela não vai querer negociar princípios, sabe? Então, assim, porque ela foi educada com princípios. Então, assim, e como isso... É assim, eu não tive, infelizmente, mas como a Mari falou, calma, tudo tem seu tempo. Mas eu não tive e realmente trouxe bloqueios, inclusive para o meu matrimônio. E pro jovem é fundamental, por quê? Porque o jovem, ele passa por um processo de mudança biológica no corpo dele, então tá Que é o que a Mari estava falando. Sim, sim. hormônios borbulhando, Sim. desenvolvimento corporal, e aí entra a questão dos desejos que vão surgindo, Sim. uma coisa nova, né? Aham. E aí ele não sabe lidar com isso, não tem informação, Não tem. e ele se perde naquilo, que é algo bom, que é algo Sim. belo, que é algo que Deus colocou. Então, E- o primeiro grande ensinamento de São João Paulo II na teologia do corpo para jovem é: a sua corporeidade, o seu corpo, os seus desejos, a sua sexualidade é um dom de Deus. É um presente de Deus. Mas, como todo bom presente, tem que ser bem cuidado, né? Sim. E bem compreendido, né? E aí a teologia do corpo vai fornecer, então, essas ferramentas para que o jovem perceba que o corpo dele é maravilhoso, é um presente, Sim. que os desejos precisam ser orientados, Sim. que a felicidade dele não é fugir Do dos que ele está desejos, sentindo. daquilo que acontece com ele, Uhum. mas é saber o que está acontecendo, o significado daquilo e como ele orienta aquilo. E pro real muitos significado. jovens, por não ter essa consciência, acabam até sofrendo, né? Sofrem. Não, muito. às Eu sofri vezes, muito. então, porque você fica ali como, meu Deus do céu, por que teve uma vez até que o Marquinhos falou numa desses podcasts que vocês fizeram no canal de vocês, ele falando assim, que ele ia apresentar pro padre, na hora de se confessar, coisas que não era para ele ter falado. Ele falava de coisas que eram boas, era o dom dele, era o que ele estava... E ele acabava não apresentando o que realmente era pecado. Ele apresentava o que não era. Quando a gente Por tem uma má falta do compreensão da conhecimento. sexualidade, a gente acaba mascarando o que é pecado Sim. e achando que coisa que não é pecado é pecado. Aí vira uma confusão na cabeça. Eu experimentei isso. E eu? Eu experimentei isso. E aí eu? vai criando escrúpulos na gente de forma desordenada, a gente fica doente se a gente não souber lidar com a coisa, né? Então, por exemplo, eu tinha a questão, eu não sabia que pornografia e masturbação era pecado, era um problema, era uma desordem. E vivia, né? Só que naturalmente a gente não sabe, teoricamente, mas a gente vai percebendo em nós que o negócio vai bagunçando tudo. Depois que eu descobri que era pecado, que era um problema e tudo mais, né? Quando soube a doutrina sobre isso, aí começou o desespero. Por quê? Preciso me livrar disso. Sim. Mas aí quando a gente está no vício, Como? não Como? conseguimos. Sim. Como? Né? Então a teologia do Não corpo há ela mágica, né? não é mágica. Não tem, eu costumo dizer isso na comunidade lá, né? O pessoal às vezes chega com vários problemas da sexualidade, né? E fala, o que eu tenho que fazer? Não sei o que, cadê os 10 passos? Não tem pó mágico na sexualidade, não é. Porque é do ser humano, né? Então é complexo. Então é um processo. Então eu conheci a teologia do corpo. Fui começando a estudar, a viver na minha juventude, a tentar praticar um pouquinho ali, aí cair de novo, tentar praticar, uma ida e volta, um processo, né? Mas cada vez mais aquele conteúdo foi tomando conta do meu coração, né? Sim, porque é encantador, né? Quando você começa a aprender, é encantador, assim. Nós temos dois tipos de jovens. Os jovens que não têm Deus, que se perde totalmente, tá voando no mundo, cada vez mais perdido, e isso aí só misericórdia para ele, a gente tem que rezar muito, orar muito, para que ele se encontre. E o jovem que tem Deus, que vivem esses conflitos que nós estamos falando. Para resgatar esses jovens que não têm Deus, como é que a gente poderia fazer para chamar eles? Olha lá. E aí? Porque o que tem Deus, ele vai sentir isso que nós estamos conversando, falando. Mas o que não tem Deus, que a gente... Aí nós temos retiros, que a comunidade tem. Os retiros, se vocês quiserem falar um pouquinho do retiro, que vocês podem falar também, porque eu sou
Fiel propagador da comunidade. Todo mundo sabe disso aqui. Né? Tá. Uma fonte é o retiro, pra gente jogar o jovem lá dentro, mostrar para ele que ele comece a conhecer, comece a se despertar para isso. Outras ferramentas vocês podem Na citar? verdade é muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? O retiro ele é uma boa pedida, né? Porque você leva a pessoa para 2 dias ali refletir, né? Como o senhor falou, a gente tem vários retiros na comunidade, né? O principal é a teologia do corpo. Mas qual que é a experiência legal, né? Para aquele que está longe? A gente vê isso na prática, inclusive eu quero testemunhar aqui, tem um amigo nosso da comunidade que ele fez os nossos cursos de teologia do corpo. Então a vida dele para mim é um bom exemplo disso que você está falando. Ele já é da igreja, ele fez esses cursos conosco, estuda as catequeses, fez o grupo de estudo conosco também. E sabe o que ele faz? No trabalho dele, ele está lá, trabalhando, normal. Ele é uma pessoa que se dá bem com os outros, né? Ele, de repente, começa a conversar, bater papo, normalmente, conhecendo o dia a dia das outras pessoas que trabalham com ele. E, de repente, no almoço, ele chega lá, né? A pessoa deu um pouquinho de liberdade. Você sabia que... Nossa, eu estou estudando um negócio aqui muito legal, né? Chama Teologia do Corpo. Que vai falar um pouquinho sobre o nosso corpo, sobre a beleza do nosso corpo, sobre que a gente pode ser feliz com o nosso corpo. A própria teologia do corpo, ela é auto-atrativa. Porque o que São João Paulo II faz? Ele traz o ensino com beleza. Então, como que São João Paulo II... tem até uma frase que ele usa de Dostoiévski, né? Que é: a beleza salvará o mundo. Então, à medida que essa pessoa que está fora da igreja tem um pequeno contato com o belo, naturalmente ele vai sendo atraído. Sim. E olha que interessante, esse meu amigo ele faz isso. Mas várias pessoas que aparecem às vezes na comunidade, fazem o nosso curso. Como você chegou até aqui? Ah, foi o fulano lá do trabalho lá que me recomendou. Ele fala muito da teologia do corpo para mim. Ele fala muito que o corpo é um dom, que o casamento pode ser diferente do que eu estou acostumado. Então é muito mais simples do que a gente está imaginando. É simplesmente, você não precisa ser um pregador, né? Basta você estudar, ler, compreender, viver, e ele vive, né? Luta para viver essa realidade. E aí no trabalho, na escola, aliás, tem esse do trabalho, que é esse nosso amigo, para todo mundo, até para o gerente da empresa, ele já falou de teologia do corpo. E aí ele me chama, tipo assim, quando o negócio ficou um pouco mais difícil, né? Ô Matheus, vem cá almoçar com a gente. Porque Daí, às vezes fica muito difícil. Nossa, e a gente já nem foi fala. falar com o gerente da empresa, que eles estavam num diálogo muito profundo sobre a corporeidade, sobre a sexualidade. E o que é legal? A teologia do corpo começa falando do corpo, da corporeidade, mas ela vai levando para Deus. Por quê? Porque a teologia do corpo pressupõe-se que o corpo, então, vai falar algo de Deus. Sim. E à medida que ele vai falando da beleza do corpo, do significado do corpo, aí já é uma deixa. Então você começa daquilo que está aqui, ó, com o palpável, né? Sim. Que é o corpo. Todo mundo tá fácil de enxergar. Então ele começa falando da beleza do corpo, do significado do corpo, e isso leva para a transcendência. Sim. Vai levando para Deus, e a pessoa vai se abrindo e tudo mais. Entendeu? E aí ela vai buscar, né? Seja dentro de um lugar que ela já conhece, ou seja, de repente num retiro, em algum lugar. Então é muito mais simples. Tem também uma membro da comunidade, a Duda, né? Que ela está no ensino médio. O que ela faz? Pequenos grupos lá na escola. Que legal. Pequenos grupos. Interessante. Partilha a palavra e fala da teologia do corpo. Fala da experiência dela, da Para beleza do pessoas corpo. que não são cristãs. legal. Não, ela até fala que tem pessoas que é da Umbanda, pessoas que é tudo sem religião, que participam com ele, ela vai partilhando. E vira e mexe um ou outro, pinga lá, né? Na comunidade, para se aprofundar, para conversar e tudo mais. Então não precisa muita coisa, né? Não precisa de microfone, não precisa de grandes palanques, né? Basta um desejo no coração de partilhar o belo. Eu sinto que a teologia do corpo, ela tem esse privilégio de evangelização. A gente fala, coisa é para quem está mais à frente. Não, ela é uma grande ferramenta, principalmente para quem está fora da igreja. Porque ela começa daquilo que todo mundo tem. Que está aqui, está palpável e visível, o corpo. E aí vai falando do significado. Nos nossos cursos. Sim. Não só no CAP. No CAP vai mais gente que é da igreja já, né? De agentes pastorais. Mas quando a gente faz curso em paróquia, tem muita gente que às vezes nem tem sacramento na comunidade. Sim. Tem pessoas agora que estão fazendo sacramento aqui na paróquia, inclusive, que a gente encaminhou para o sacramento, que vieram para os nossos cursos sem sacramento. Sim, Fiz a entrevista com ele esses dias. Tem vários, vários. Fiz a entrevista com ele esses dias. Então, sim. Pode nomear aqui uns 5, 6, né? Tem vários que agora estão fazendo com a paróquia aqui os sacramentos. Por quê? Porque encontraram com a beleza, encontraram um sentido a partir dali, foram caminhando e aí vão se encontrando também na beleza dos sacramentos da igreja, vão buscar. A gente não precisa nem falar, às vezes, faça o sacramento. E eles mesmos falam, nossa, eu quero. É porque não tem como, a teologia do corpo é encantadora, gente. É encantador. A gente não vai conseguir falar nada do que Eu fiz isso. durante aqui o programa, porque não tem como, né? A gente até fez um intensivão
com É verdade. vocês no mês e meio, mas eu já vou fazer o próximo. Eu vou fazer todos os sentidos. Faz mesmo. A gente faz, é uma delícia Eu fazer sei de que novo, você né? vai fazer 2 ano que vem, Sim, né? lá Porque no um CAP. só não tá dando conta. Sim. Então eu já vou, porque eu vou fazer todos. Eu fiz... Inclusive. Não, desculpa, você eu fez te comigo. cortei. Não, eu ia falar outra coisa Ah. aqui, eu pensei que já tivesse terminado. E a gente tá fazendo lá o curso com vocês também O durante grupo de 2 estudos, né? anos, que eu já vou botar depois para mais 2 anos, porque não vai dar. Porque realmente é um assunto muito interessante. É porque porém, esse longo, também é importante dizer isso, tá? Para o pessoal ficar sabendo. Esse longo é teologia do corpo e o com o catecismo. catecismo. Isso. É, a gente tem lá, como já que não falou, né, Cris? A gente tem os retiros, nossos cursos, que ou são no final de semana, ou são no dia de semana, né? Mas temos o grupo de estudo. Sim. E aí, no grupo de estudo, que são 2 anos, aí tem as catequeses junto com o catecismo. Porque existe Que é uma muito interessante. ligação muito profunda entre os dois. Até porque foi João Paulo II que Mas pediu como para é que fazer o pode? catecismo amarelinho. E a gente às vezes sai lá com a cabeça meio assim. Sabe? Lá no curso eu olhava às vezes pro Gugão e falei, meu Deus do céu, peraí, eu vou ter que respirar quando eu não entendi. Aí geralmente você falava de novo, ou o Marquinho, aí eu, tá, agora dá pra entender. É para dar uma gotinha de curiosidade pro pessoal de casa, esse tanto que a gente começa a ver e não entender, dá só um exemplo assim da essência do ser humano, para que São João Paulo II vai falando em suas catequeses. Só não entra no assunto, porque senão a gente não vai ficar aqui até a madrugada. Só dá uma pincelada que é pro pessoal entender esse difícil de entender que a gente tanto fala aqui, né? É que no A gente princípio- entende, mas não consegue explicar às vezes, É né? que no princípio... É que no princípio. Aliás, São João Paulo II começa no É que princípio. no princípio... No princípio. Então, é exatamente isso que ele faz. Então, só uma pincelada, né? São João Paulo II, a teologia do corpo, ela é profundamente bíblica, né? Bíblica. Então, ele vai começar do Eu acho começo, que literalmente. isso encanta demais. Bíblica. Muito bíblico. Ele vai começar de Gênesis, né? Lá do comecinho, do princípio. E ele vai fazer uma abordagem, né? Que a gente não está acostumado sobre esse princípio. Então, só para dar uma pincelada de algo bem legal, né? Por exemplo, ele vai dizer que o homem e a mulher, na sua masculinidade, na sua feminilidade, são imagem ou ícones da Santíssima Trindade. Ai, que lindo, né, gente? Então, é como se o homem e a mulher, na sua complementariedade, fosse um sinal Isso é de lindo. Isso como é lindo. Deus é. Quando você começa a entender, isso é lindo. Nossa, isso é demais. Então, é basicamente isso. O homem e a mulher, e principalmente unidos no matrimônio, são como que ícones de um Deus que ama. Então, Deus é intercâmbio de amor, não é isso? A Santíssima Trindade é intercâmbio de amor. Logo, quando o homem e a mulher, 2 pessoas, se unem em matrimônio e se doam reciprocamente, elas trazem ao mundo esse sinal de como Deus é, um amor recíproco entre pessoas. Uma vez a Mari falou até lá num grupo de estudo, né? Ela explicando a Santíssima Trindade, né? Que falou do homem, da mulher, e quando gera o filho. Fala um pouquinho, assim. né? A gente faz essa abordagem, né? Uma analogia. É uma analogia, né? Porque, claro, né? Na nossa limitação, né, nós não conseguimos A Cristiane é abarcar... apaixonada por isso. Deus. Tá? Ela fala isso 300 vezes. Mas como o homem, né? O Matheus estava falando, o homem na sua masculinidade, e o corpo revela isso, né? O homem é chamado a sair de si, a se ofertar, né? E a mulher, também olhando para o corpo da mulher, ela é chamada a acolher, né? Esse amor. Então, o homem é aquele que se dá, a mulher é aquela que acolhe. Então, essa dinâmica, né? De oferta e acolhimento, surge então a explosão desse amor, o transbordo desse amor, é uma nova vida, né? Que é justamente o que o Matheus estava falando do intercâmbio de amor da Trindade. Então, Deus Pai que se dá, Deus Filho que acolhe, e o amor entre Deus Pai e Deus Filho é o próprio Espírito, né? Então, essa analogia que nós fazemos, né? Entre o amor humano e o amor divino, né? O intercâmbio de amor, né? Perfeito, né? Exatamente. Que aí vem, aí vai girando, vai girando. É a ciranda de amor. Essa ciranda de amor. Isso, ciranda de e amor. vem os filhos. O catecismo, ele já traz também essa definição, né? Que a teologia do corpo explica, mas no catecismo fala, né? Que quem é Deus? É legal a teologia do corpo porque ajuda a entender quem é Deus, né? Então, quem é Deus? Deus não é um juiz que fica sentado numa mesa lá em cima anotando os nossos pecados para que a gente... esperando a nossa condenação. Pelo contrário, Deus é intercâmbio de amor, esperando que a gente também faça parte desse intercâmbio de amor, né? Então a teologia do corpo ajuda a gente a compreender quem é a Santíssima Trindade, né? Eu costumo brincar um pouquinho, né? Porque e tá tudo bem os
usar esse exemplo, né? Mas quando a gente está na catequese, a gente usa as velhinhas, né? Sim, Então, uma velhinha, outra velhinha, outra velhinha. É bonitinho para a criança, Sim. né? Mas o que mais poderia ajudar na compreensão dessa forma. é entender essa Sim. dinâmica de oferta e acolhimento. Tanto que no retiro que a gente faz para as crianças, obviamente a gente não vai falar de sexualidade de forma que a gente fala com os adultos, mas o que a gente leva? Esses elementos. Então, por exemplo, a criança percebendo que o papai, né, ele é chamado a se ofertar, a mamãe a acolher, uma dinâmica de oferta e acolhimento. Isso é um sinal de quem Deus é. Ajuda ele a compreender Que desde já isso quem tem é Deus. até a ver com os órgãos genitais, né? Nossa, que eu falei, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso? Né? Isso. Porque às vezes a gente fica com um tabu, com uma vergonha, mas como Deus é perfeito, né? E não é à toa que o órgão genital do homem é pra fora, porque ele, né? Chamado a se se ofertar. Então, isso é fantástico, né? Isso Fala um aí, isso é pouquinho. maravilhoso. porque Tem não vários vai- exemplos, não né? vai Tem dar. vários, é legal isso, porque tem essa que a gente fala, é o principal, né? Então, Sim. o homem ele tem um órgão externo, né? Por quê? Ele é chamado a ir, se ofertar, se Sim, sacrificar, se doar. Sim. A mulher ela tem um órgão genital interno, tá ali, né? Característico, que ela é feita para o acolhimento, para receber, para receptividade. Mas tem outras É lindo partes. Então, isso, o né? corpo inteiro fala de coisas, né? Então, Sim. eu gosto de falar, por exemplo, da mulher, né? Do ventre da mulher, por exemplo. Que o ventre da mulher, se a gente parar para pensar, ele é porta do céu na terra. Assim, por isso que Maria também é chamada porta do céu, né? Olha que lindo. Porta do céu por quê o ventre da mulher? Perceba a dignidade da mulher, né? Porque para todo mundo vir para esta terra tem que passar por Pelo essa amor. porta, né? Então o ventre da mulher é porta do céu, ou seja, ali uma grande manifestação do quê? Da receptividade, do acolhimento do dom de Deus. Ai, Então, que coisa o que linda. marca nessa corporeidade da mulher, né? O ventre dela. Aí eu gosto de falar também os seios da mulher, né? O corpo da mulher. Porque o lugar mais seguro da face da terra para um bebê é quando o ele seio. é acolhido no seio materno, né? Na pele da mulher, denota essa característica de acolhimento, de envolvimento, Ah, que é próprio da mulher, né? É lindo demais. É porque se for, a gente vai ficar Ixi, aqui. deve é. E Deve só fazer pra- 5 anos para tentar não explicar vai o que ele dar. E só para e- o pessoal de casa entender, só esse contexto aqui de corporeidade, isso vai se alongar. E Não tá Não na é hora de só você isso. puxar a pergunta A próxima. polêmica. Já está na Já? hora? Já. A gente ainda tinha que entrar, a Então. gente só falou dos solteiros, não falamos dos Então, casados. Não é bom dar uma pinceladinha nos casados? Nos casados Rapidinho? antes, Mas rapidamente. se for bem, Olha, um segundo. Mas nós já sabíamos. é porque é encantador. Porque isso tudo foi só os solteiros, né? A Só gente, solteiros. por favor, os casados. Para resumir, os casados é fundamental. Eu diria que para um casal hoje em dia, na situação que nós estamos, na sociedade que nós estamos, não ter o conhecimento da teologia do corpo gera uma grande dificuldade para esse casal viver o chamado ao matrimônio. Porque o chamado ao matrimônio é algo extremamente especial. É um chamado, é uma vocação. É isso que muitos não entendem, né? Mas é uma vocação, é um chamado e tem um significado. Então, eu garanto para vocês que aqueles casados que estudarem a teologia do corpo vão compreender o significado do matrimônio, que Muito. vai além deste mundo terreno. Ai, E é sinal de algo muito mais profundo, que é a união de Cristo com a matrimônio igreja. celestial. Eu costumo dizer o seguinte, que só vai entender de fato o mistério de Deus, né, se a gente entender o mistério do casamento, porque o mistério do casamento é o sacramento, é um sinal Sim. do mistério da união de Deus conosco. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi feito No casamento. casamento. no casamento. Ai, Bodas gente, é de tudo Caná. ligado, né? No Ai, casamento. mas Deus é perfeito mesmo. É isso. Porque você vai vendo, tudo vai fazendo sentido. Vai se conectando. Não é? E coisa de tantos mil anos atrás, gente. Como é que É verdade. pode? É isso. Vai ajudar na compreensão do relacionamento, né, do significado do ser pai, do ser mãe, né, no significado do ser homem, do ser mulher, como viver isso. Né? Elimina uma série de sofrimentos internos dentro do casal, Sim. dificuldades na relação sexual. A relação sexual Sim. é algo bom dentro do casamento. Sim, tem um maravilhoso. significado. Não é o mais importante, porém é muito Sim, importante. tem um significado extremamente importante Sim. e que muitos casais acabam abolindo, tirando isso do casamento, tirando a beleza disso do casamento e acabam sofrendo. Fazer Casamento- até quaresma, né? Tem isso, gente? Essa eu não sabia, não. Tem quaresma de relação sexual, E né? aí? É um problema. É um né? problema. É um problema. É um né? problema. Esse Mas eu não vai dar. sabia. Porque tem uma visão negativa, acha que isso é algo ruim dentro do casamento, isso inclusive é uma vida de santificação pro casal. Mas é um papo que a gente vai ter que ter. em Não vai duas- dar. Vocês vão ter que voltar aqui mais umas 10 vezes. Mais umas 10 vezes. Vamos fazer um intensivão aqui. Trazer o Intensivão, Marquinho uma série, né? também, Uma Marquinho, a série. Bia. Trazer o Sim, trazer. sim. Sim, nós já sabíamos, né? Nós já tínhamos essa intenção. Porque
Que que assunto. não Já imaginava que não ia dar certo. que não assunto conseguiríamos, pra né? não conseguiríamos esgotar. Tem um monte de coisa, mas não vai dar. Então vamos pra polêmica. Vamos pra senão polêmica? o Hermido Vamos vai pra me polêmica. matar ali, ó. Tem como mostrar aqui o Gedeão e o Gedeãozinho, gente? Ah lá. Tem como? Eita. Dá? A gente consegue? Gedeão e Gedeãozinho estão com a pergunta polêmica. Tá bom? Deixa eu... Como é que eu tiro aqui, gente? Consegui. A dinâmica aqui é o seguinte. A Cris vai apresentar, por favor, Então, eu vou ler? pergunta polêmica. Mas então, eu não trouxe óculos, né? Aqui a gente faz ao vivo, né? Vê se você consegue. Se você não conseguir, Eu vou você fechar o fala. olho. A dinâmica aqui é o seguinte. A Cris vai ler, para Então, tá apresentar Vou fazer a pergunta, então. Peraí, só Ah, explicar a não dinâmica. posso. Não, Ah, só tá. explicar a dinâmica para eles. Tá chegando pela primeira vez aí, de repente, também. E pra nós também, que estamos pela primeira vez. A Cris vai ler, apresentar a pergunta polêmica. Nós vamos dar um tempo para vocês se organizarem para responder, Tá bom. tá? Enquanto vocês estão aí concatenizando as ideias, a gente vai apresentar os amigos de Santa Filomena. Legal. Tudo bem assim? Tá Tá ótimo. bom? Tá, então eu vou perguntar, então. É possível ter uma verdadeira religiosidade com uma má compreensão da sexualidade? Meu Deus. Respira, concateniza as ideias, podem confabular, tá bom? Podem tomar uma água que a gente vai apresentar os amigos de Santa Filomena. Nós temos aqui no nosso santuário este programa de fidelidade, que você pode estar ajudando o santuário de Santa Filomena a, por exemplo, terminar as obras. O santuário ainda não está 100% concluído em suas obras físicas, né? E com os amigos de Santa Filomena é um meio, um canal que você pode estar ajudando o santuário a finalizar essas obras. Você também pode estar evangelizando com o Santuário de Santa Filomena, a exemplo deste programa do SantoCast, de todos os programas que acontecem no nosso canal, o Filomena em Pauta, o Santo Terço, que é rezado diariamente, as missas que são transmitidas diariamente, enfim, com os amigos de Santa Filomena, você se torna um evangelizador junto com o santuário. Temos um vídeo? Vai ter um vídeo para passar hoje, produção? Então vamos apresentar um vídeo que você conhece um pouquinho mais sobre os amigos de Santa Filomena. Fala galera do SantoCast, eu sou a Duda. Eu me chamo João e pessoal, em Marcos no capítulo 16, do versículo 15 ao 18 diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente tá aqui pra te fazer um convite muito especial. Seja você um amigo de Santa Filomena. São só R$10 por mês e você ajuda a nossa igreja a evangelizar e as obras de Deus. Beijo! Beijo pessoal, tchau. E até na hora da morte, amor Jesus. Bem, faça parte desse exército. Amigos de Santa Filomena, entre em contato. O QR Code está aqui na tela. Deixa eu acertar, que eu nunca acerto isso aqui, gente. Tá por aqui, tá aqui. A Cristiane acertou. Ó. Eu nunca acerto isso. Aponte o seu celular para o QR Code. Eu nunca consigo, gente. Ó. É outra mão. É a outra mão. Quase. Do outro lado. Aí. Ah, não deu. Não foi. Mas aponte o seu celular para o QR Code, entre em contato, torne-se amigo, um evangelizador junto com o canal. Estão prontos? Opa. Vamos lá. Podemos? Quer que leia novamente? Lê pro pessoal aí, né? Pro De repente pessoal, tá chegando aí tá bom. atrasado aí, de repente já. É possível ter uma verdadeira religiosidade com uma má compreensão da sexualidade? Bom, eu vou responder a pergunta polêmica com uma fala de São João Paulo II, né? Uma vez perguntaram assim pra ele: por que o senhor fala tanto de sexualidade? Toda hora só fala de sexualidade, né? Nos seus documentos, na teologia do corpo, 5 anos falando sobre isso. Por que o senhor fala tanto de sexualidade? Daí ele falou assim: não há nada de errado com a sexualidade, mas uma má compreensão da sexualidade leva a uma má vivência da espiritualidade e da religiosidade. Então o que ele quer dizer? Que se nós não compreendermos de fato bem a sexualidade, nós corremos o risco de viver uma má religiosidade, uma má espiritualidade, inclusive uma espiritualidade desencarnada. E esse é um problema, por quê? Porque Jesus encarnou, né? Jesus encarnou.
Então, quando eu vou compreendendo, se eu não compreendo a sexualidade, eu vou começando a ter uma espiritualidade desencarnada, eu vou começar a achar que o corpo não importa na minha vivência espiritual com Deus, eu vou começar a falar, não, o importante, aquelas frases típicas, né? O importante é a alma, o corpo que se lasque. Não, isso não é uma visão católica, não é uma visão cristã. Por quê? Porque o verbo se fez carne, corpo. Então, para ter uma religiosidade sadia, é necessário, é extremamente imprescindível ter uma boa compreensão da sexualidade, da corporeidade, porque o verbo se fez carne, né? Ele habitou entre nós, Exatamente. com corpo de homem. E é interessante, né? Porque, como a gente comentava antes, né? Nós somos um ser integral, né? Então, corpo e alma. Então, eu como mulher, né? Eu tenho o corpo de mulher, mas eu rezo como mulher, né? Um homem não reza como uma mulher. O homem reza como um homem, a mulher reza como mulher, né? Então, nós inteiramente somos, ou, né? Eu, no meu caso, feminina, e o Matheus, você, masculino, né? Então, nós integralmente somos femininos ou masculinos. Então, não tem como separar, né? Uma coisa da outra. E até porque a sexualidade é quem nós somos, né? A sexualidade é uma parte de nós, é quem nós somos. Então, se nós não compreendemos quem nós somos, como nós iremos compreender, né? Como nós iremos nos relacionar com os outros e com Deus, com o próprio Deus, que é pessoa, né? Que é uma comunhão de pessoas. Então, é muito importante que a gente compreenda quem nós somos para que a gente possa se relacionar com as pessoas e com a pessoa das pessoas, né? E sofrer menos. Exatamente. Isso foi bem. O maior exemplo de que a compreensão da sexualidade é importante para uma boa religiosidade, uma boa espiritualidade, o maior exemplo é Jesus Cristo. Porque não é à toa que Jesus Cristo encarnou homem. Ele encarnou masculino. Por quê? Porque o homem é superior? Não! Porque o homem é aquele que foi feito para se ofertar, se sacrificar, se entregar. Então, à medida que a gente vai compreendendo o significado da sexualidade, a gente vai compreendendo até o mistério da espiritualidade cristã, da encarnação do Verbo. Fica mais fácil a gente ouvir aquele versículo, né? Que nós somos submissas, fica muito mais fácil, a gente compreende muito mais, né? Mas tipo, faz sentido, né? por que eu tô aqui? Eu não queria estar aqui. Não queria. Ah, mas você vai. Não vou. Ah, mas eu quero que você vá. Eu falei, então tá bom, sacerdote do lar. Eu administro, mas você é a cabeça, Mas né? não foi assim. Não foi tão pesado assim. Não foi tão dramático. Então tá assim. bom, sacerdote. Fazer o quê? Eu sou administradora, mas você é a cabeça. Mas assim, não fica mais. Sim. Tudo fica mais fácil, Mais né? leve, Quando mais a gente- verdadeiro, né? Com mais sentido, né? Tudo fica mais fácil, com mais sentido, mais verdadeiro. Um Deus mais presente. Ah, é muito encantador. Eu sou suspeita de falar, que eu já falei. A Mari falando é lindo, né? Quando ela fala lá no grupo Ela é também, linda, a gente não é? fica Ela é linda. assim, Meu a boca Deus do céu. aberta quando ela Um dia eu fiz vem. até uma postagem dela de como ela tá linda. É porque às vezes... Foi verdade? Mandei uma postagem lá. É. Ah, eu fiquei olhando umas fotos. É. lá, fiquei meio- Não, e lá no grupo, às vezes eu fico, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Aí eu falo, Mari, pelo amor, ela calma, Cristiane. Aí ela fala lá, eu... Dá "Ai, uma agora eu clareada. tô começando a entender. Dá uma clareada, dá uma clareada. Porque, né, porque Claro. não é fácil, Não, né? não é Não é à fácil. toa que a gente tem grupo, que aí uma compartilha, quer dizer, eu não compartilho, eu só tô ouvindo por enquanto, né? É, mas compartilha com a vida. Mas é difícil, mas assim, quando você começa a entender, nossa, é magnífico. Eu sou suspeita mesmo de falar. Eu amo quando eu não vou no sábado, eu fico super triste, Sim. né? Mas a gente não vou quando não dá mesmo pra eu não ir. Mas assim, eu sou fã. E a gente sente essa falta, viu? Infelizmente, ou felizmente, né? A vida temos os compromissos, né? Mas a gente vai ajeitando tudo. Bem, vamos começar a finalizar? Uma pena, porque tem muita coisa. Por Muita exemplo, a gente passou muito rápido sobre os casados. Nossa. Poderíamos falar muito sobre Nossa. isso, mas nós temos uma É limitação um programa ainda. só pra falar. 48 catequeses, só sobre É. isso. Ih, Vamos então aqui, vou pedir para vocês apresentarem a comunidade. Como que as pessoas que se interessaram, se pelo menos um ponto de interrogação surgiu na cabecinha, como que as pessoas podem procurar a comunidade para fazerem o curso, as pessoas que estão próximas aqui em Sorocaba, mas quem está distante, há a possibilidade de ter alguma coisa também, como que é? Como que a gente consegue encontrar Trono de Davi? Muito bom. O primeiro contato mais simples, né, da comunidade Trono de Davi é o Instagram, né? Então lá no Instagram,
Trono de Davi. Então, né, você que está aí agora, entra lá no Instagram, né? Trono de Davi, é o nosso contato principal, né? Esse é um perfil. Nós temos um outro perfil que chama tdc.sorocaba, que daí é dedicado, inclusive, às nossas ações de teologia do corpo em paróquias. Então, olha que legal, a gente tem, né, o nosso apostolado ali na nossa sede, lá no bairro Santa Rosália, aqui em Sorocaba, com cursos, formações, encontros, grupos de estudo, mas também a gente oferta isso para paróquias. Então a gente tem 3 encontros, 3 retiros ou 3 cursos que a gente oferece para paróquias, para movimentos pastorais da arquidiocese, de fora da arquidiocese inclusive. Onde a gente vai falar sobre, no primeiro retiro, de sexualidade e afetividade, a gente tem um outro encontro de teologia do corpo, que daí é bem mais profundo nas catequeses, um curso de educação sexual dos filhos, que é um curso para pais. Então tudo isso a comunidade oferta, né? E você, quem tiver lá o Instagram vai ver, no perfil da TDC Sorocaba, vai ver os relatos desses encontros, né? As fotos desses encontros e tudo mais. No Trono de Davi, nosso contato principal, ali tem a nossa vivência comunitária, né? Além desses encontros, desses retiros de formação, tem a nossa vivência comunitária, outros encontros que a gente faz de forma de espiritualidade também. Pode encontrar a gente também no YouTube. Então lá, Trono de Davi, no canal no YouTube, tem muitos vídeos sobre esses assuntos que a gente fez. Sim. Muitos vídeos mesmo. No Spotify. Excelentes vídeos. Tem. Inclusive a gente vai voltar, se Deus quiser, até o final do ano com os podcasts, com os vídeos, né, de sexualidade. De madrugada a gente vai gravar, mas vai dar certo. Né? Só tem tempo de madrugada agora. Caramba. O YouTube, o Spotify. No Spotify tem muito conteúdo gravado também lá. Só que no Spotify você tem que procurar assim, O Amor Me Explicou Tudo. Né, que é o nosso tema do canal lá. O Amor Me Explicou Tudo. Lá tem, eu acho que 3, 4 anos de gravação desses conteúdos Que de legal. sexualidade, No atividade, Spotify, do corpo. eu não sabia. Tem até algumas catequeses que a gente gravou, explicou lá também, individuais. A gente vai continuar esse trabalho de catequese por catequese explicar, né? São bastante catequese, mas vai dar certo, né? Então, esses canais principais. Instagram, né? Trono de Davi, a TDC Sorocaba. YouTube, Trono de Davi. Tem o site também, né? Ah, e tem o site. No site tem muita coisa também. No site, inclusive no site tem os nossos cursos digitais, que é gratuito. Curso sobre Humanae Vitae, né? Que é o ensinamento de Paulo VI. Curso sobre teologia do corpo, que a gente tem lá também. E outros cursos mais. Curso sobre feminismo. Curso sobre masculinidade. Feminismo é um assunto também Temos. que... Feminismo e teologia do corpo. Temos um curso lá gratuito. E um curso sobre masculinidade, que inclusive tem a participação do Padre Wagner e do arcebispo, Dom Eu Júlio vi. Ende. Eu É a vi. participação deles lá no site, que é www.tdcsorocaba.com.br www.tdcsorocaba.com.br E quem ficar interessado em fazer esse curso que vocês dão também lá no teatro, como é que é o nome? No CAP, No né? CAP. CAP. No CAP. Todo ano nós fazemos um curso anual, que ano que vem a gente vai fazer 2, porque dessa vez foi bastante a procura, né? Então todo ano nós fazemos um curso no CAP, que é no Centro Arquidiocesano Pastoral, ali na Eugênio Salerno, né? Aí lá é de formato de curso mesmo, bem aprofundado, 7 encontros em 7 semanas, né? Então é uma vez por semana em 7 semanas. Agora só o ano que vem vai ter, a gente não tem a data ainda, mas logo a gente coloca nas nossas redes sociais. Neste final de semana nós vamos ter aquele curso do CAP em formato de retiro na nossa sede, mas encerra as inscrições hoje. Então se alguém de repente de última hora está assistindo e quer participar desse curso, talvez só tinha uma vaga quando eu vi lá, né? Tinha 39 inscritos. Só tinha uma vaga, mas de repente se você está vendo aí e quiser participar, entra no perfil da Trono de Davi, corre lá, se inscreve que até meia-noite talvez dê tempo, tá bom? Muito a pena. É uma oportunidade de participar nesse final de semana, é o último curso de teologia do corpo desse ano. Aí terão outras coisas que a gente vai fazer, né? Aí agora surgiu uma curiosidade. Meu Deus, tem um curso que dura 2 anos. Tem um curso de aprofundamento de um mês e meio. E, meu Deus, isso deve ser uma fortuna. Como que eu faço para conseguir isso? Caríssimo. De 2 anos, É, não é o grupo de estudo de Que 2 anos investimento eu vou fazer, gente? é absurdo o investimento. Quantos anos eu vou precisar poupar para Aliás, conseguir isso é uma tudo boa. isso? Eu lembrei de uma coisa agora aqui, que essa pergunta é fundamental, porque o pessoal pergunta: Mateus, a gente quer levar na nossa paróquia os cursos, os grupos. Quanto custa? Sempre me pergunta: quanto custa? Aí eu falo: nossa, custa caríssimo, né? Zero. A gente não Zero cobra reais. nada para levar o curso em paróquia nenhum, movimento nenhum. Geralmente o que a gente pede quando é muito longe, ó, se vocês quiserem ajudar a gente com a gasolina, tudo bem. Mas se não der também, dá um jeito, né? Porque a gente, é algo que tocou tanto a vida da gente que a gente não tem porquê. Lógico, às vezes tem pessoas que querem ajudar a comunidade, querem ajudar lá a sede, a gente aceita, né? Mas a gente não cobra nada. Né? Tanto para aplicação nas paróquias. Quando é no CAP, tem uma taxinha de absurdos R$35, geralmente, né? Oh, meu Que Deus. uma vez só, não é mensalidade, nada, é só R$35 que é para ajudar nos materiais que a gente acaba entregando, a postilinha ali e tudo mais. Sim.
Quando é na nossa sede, que nem agora vai ter, o valor absurdo também de R$40, por quê? Porque a gente entrega alimentação, além do curso, alimentação, almoço, janta, café da manhã e tudo mais. E esse né? de 2 anos não é nada. E mesmo você que de repente não tem os R$40 e quer fazer e não tem dinheiro, a gente dá um jeito. Chega junto, Chega fala, junto, conversa. chega perto, E conversa. uma coisa interessante é que caso você tenha filhos, isso não pode ser um empecilho para você fazer os cursos, porque nós verdade. oferecemos Importantíssimo isso. também uma ferramenta muito importante que é Espaço o Espaço Kids. Então, nos eventos, E belíssimo. quando a gente vai para as paróquias, a gente leva o Espaço Kids. Nas paróquias a gente leva a equipe inteira daí, né? De É. pregadores, música e do Espaço Kids. Porque é pra acolher Então, os não tem pais. desculpa para você não Fica dar uma linda bagunça agora organizada. dia 12, agora que passou, dia de Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. Teve lá o encontro das crianças, Foi muito magnífico. O Diaco teve com a gente É. lá, né? Foi muito Lindo, legal. Foi lindo. uma bagunça organizada. Nossa, 45 crianças naquele espaço. Foi. Porque a teologia do corpo vai ensinar também, a gente nem tocou nesse assunto, sobre os filhos. E a Vai gente tem falar que sobre encerrar, isso. Diácono, a Não, mas equipe como já tá- encerrar? Já lembrei de 3 assuntos. Já lembrei de 3 seria, assuntos. é interessante. A gente tem que trazer alguém pra falar também sobre método, né? Método Big. também. Nossa, a A gente gente precisa. tem agora, inclusive, uma moça muito próxima nossa que conhece muito do método Billings. Então você vai nos apresentar. Vamos. E ela é muito comunicativa. Porque nós chegamos à comunidade, eu e Cristiane, né? Eu e Cristiane. A equipe tá quase matando a gente. Então já Foi foi aí. assim, Então, ó. assim, se tivesse Seu G, plaquinha, seu ia G, tomar espere bomba. aí, seu G. Explodiu, Vou abençoar o explodiu. senhor depois, seu G. Não, mas é Cabeça interessante. especial do Diácono. Eu tô querendo muito estudar sobre. Eu quero virar até instrutora, se Deus quiser, eu vou virar. Sim, porque o testemunho, né, é que nós chegamos à comunidade Trono de Davi por conta do método Billings, porque nós gostaríamos de trazer o método Billings para a comunidade, se tornar instrutores, né? Sim. E procuramos a comunidade Trono de Davi, que nos recomendaram. Chegando lá, fomos acolhidos e nos apresentaram Mas foi também a teologia do Foi a corpo. desculpa que Deus deu pra a gente desculpa ir lá, que Deus né? deu, justamente. Só em antemão, que já adiantando, a gente vai ter provavelmente um curso lá na presencial de formadores de método Billings. Sério, Estamos Matheus? trabalhando, porque tem muita gente querendo ser instrutor. Ah, eu quero muito. Então, Necessário, vai façam sair. isso. Me Já avisa, tá? temos aqui Por 2 favor. membros prontos para. Porque as comunidades estão precisando. Muito. Bem, eu acho que agora foi. É, Né? nós apanharemos aqui. Já estão dançando ali. Estão pensando. Como o Matheus falou, né, que a teologia do corpo Que é uma santo bomba cast relógio. é esse? Então, eles estão ali com a bomba ali, ó. Acabou. A gente vai tomar uma bomba relógio na cara. Bem, vamos se despedir? Vamos nos despedir? Vamos? Amém? Amém. Tem mais alguma coisa para apresentar da comunidade? Eu queria que você falasse uma coisa sobre o carisma. Mas como? O carisma da comunidade. Carisma da Carisma da comunidade. comunidade. Matar, gente. Devolver Carisma da a Jesus o trono dos corações. E aí o que tem a ver com sexualidade? Tudo. Porque se a gente não compreende bem a sexualidade, a gente arranca Jesus do trono do nosso coração. Eu li uma frase aqui, mas deixa Não, Não, leia, leia. Pode ser? leia. Seu Ah, jeito. só. Então tá bom, depois eles me matam lá. Só pra você ter um gostinho da teologia do corpo, né? Então é uma pequena frase da catequese, direto aqui. Olha que bonito. A catequese 19 diz assim, ó. O corpo, São João Paulo II dizendo, o corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. O corpo foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim ser sinal deste mistério. Olha isso, que lindo. Meu Deus. Isso é o próprio É muito Papa lindo. São João Paulo II. No curso eu só ficava assim pro Gogã. Nossa, é muito lindo, né? É muito lindo. E por que, para finalizar agora de vez, tá? Eu juro, para finalizar agora de vez. Por que eu pedi para vocês tornar público o carisma da comunidade? Porque foi uma das coisas, nossa primeira conversa, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, o carisma da comunidade. Porque o carisma da comunidade diz sobre o que vocês estão pautados, né? E eu falei, olha, parabéns. Não sei se vocês lembram disso. Parabéns. Eu reconheço em vocês, de fato, um trabalho bonito de Deus. E que Deus abençoe muito vocês. Então, por isso eu fiz questão, não podia esquecer. O carisma da comunidade é muito importante. Legal. Amém? Dá uma benção, a gente precisa ir embora. O povo vai Eu deixo um convite só aqui, ó, dia 3 de novembro, Isso, você falou. às 19h30, na Canção Nova. A gente vai estar lá. Isso. Vai aparecer no programa do Nelsinho, né? Nossa família é assim. E a gente vai estar lá dando nosso testemunho. Eu, Que Mariana horas? e todas as crianças. Acho que é 19h30. Né? Dia 3 de novembro. E os abençoadinhos também foram, né? Todo mundo. Destruíram todo o cenário, mas
tudo bem. Por isso que eles não estão As aqui hoje, tá, crianças- gente? Vocês estão assim, né? As preocupados com a crianças gente. são lindas, vocês precisam conhecer. Da próxima vez tragam. Vamos. Mas, Tá bom? mas vai ter que ter alguém pra tomar conta. E tomar conta do Gideão Ali, ó. aqui, né? Porque ele vai querer tudo. Tem que tomar conta do Gideão, não deles. Senão- Bem, deixa eu Uma bênção dar. pra gente, Permitam-me então deixar a bênção, não só para nós que estamos aqui reunidos, mas para todos vocês que nos acompanham de casa, que a providência e sobre a intercessão poderosa de São João Paulo II, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau, gente. Lá no plano Ah, geral. lá.